Como sempre, agradecer a fala de cada confrade, a presença de cada confrade e também a escuta atenta aí dos confrades, né? Isso que eu acho muito importante aqui, esse propósito único de todos, essa compreensão de que o mais importante mesmo é a escuta atenta. Na escuta atenta, se nós estamos realmente nessa frequência da escuta atenta, é uma só consciência se manifestando. Se está entrando o cabeção aí na escuta, atrapalha essa frequência dessa consciência única que precisa de cada um aqui para poder se manifestar e tornar manifesto o que ainda não está manifesto, né? Então agradecer muito aos confrades que estão conseguindo aí compreender e exercitar essa arte da escuta atenta de si mesmo, através dessas oportunidades que nos são dadas aqui através do sopro de cada confrade, que na realidade não é o confrade, é essa consciência fazendo uso do confrade aí, certo? E, pô, 3 temas super legais os confrades tinham trazido para hoje, né? 3 temas muito legais, que se a gente for somar eles, dá para montar um tema único, né? Que é a verdadeira religião, é isso daí. Ela parte dessa escuta da própria voz, né? E a partir dessa própria voz aí, quem sabe a gente possa despertar e encontrar essa voz, que é a verdadeira voz que somos, né? Que é esse sopro aí. Então, e outra coisa muito interessante, né? O tema que foi escolhido hoje, tudo a ver com o que a gente conversou ontem, né? Tudo a ver com essa coisa de questionar as nossas crenças, né? Essa voz aí que a gente ficou ouvindo durante tanto tempo, afinal de contas são as crenças, não são não? Vocês não veem assim também? Essas vozes que a gente fica ouvindo, elas estão aí porque nós acreditamos nela, porque se não acreditasse a gente já tinha descartado ela há muito tempo. Pode ver que só aquilo que você deu crédito mesmo. Então é um tema que parece que veio somar bastante com a reunião de ontem, a conferência de ontem, que foi fantástica mesmo, tá? De hoje também, mas ontem realmente foi bastante forte as falas de ontem, né? Acho que vai produzir bastante reverberação para quem se deparar com esses áudios que a gente está subindo, né? Que subimos inclusive hoje 7 áudios para vocês lá. E assim, no tocante a essa questão da gente começar a prestar atenção nas vozes, é muito interessante a gente ir observando o próprio processo e ir observando também esse processo em outros confrades, né? O processo de adulteração psíquica que nós fomos herdando aí, ele é um processo que ele abafa a voz da criança e força o ajustamento. Então, quase todos nós aqui engolimos um monte de sapo aí, não foi não? E a voz ficou entalada aí. Durante muito tempo aí, foi muita autoridade fazendo a gente se ajustar a pacotes herdados, aí que também não questionados. Então é natural, depois de uma crise iniciática, quando você se depara com esses mentores, com esses mestres, quando você se depara aí com as escolas iniciáticas, quando você se depara com as próprias vozes internas, aquela confusão e começa a observar para elas, observar essas vozes, esses sentimentos, essas emoções, e você começa a correr o risco de soltar a sua voz, né, para um outro ser humano que realmente faz um processo de refamília, né? A função de um confrade é fazer o processo de refamília, ou seja, ter a capacidade da escuta atenta, sem julgamento. Aí você tem essa validação aí, você começa a encontrar essa voz aí. E aí a gente acaba, é natural isso. Dá uma olhada no processo de vocês aí, é natural a gente sair do 8 e querer ir para o 88. Né? Você sai daquele abafamento da sua voz, que devido ao medo fez você ir se ajustando, agora de uma hora para outra você quer ser o fodão. Você entendeu? Aí você quer mandar todo mundo calar a boca. Aí você quer pôr a sua voz à força, né? E agora com um conhecimento diferenciado que a galera não tem e você quer crescer nos tamancos aí em cima do outro, né? Então é natural, inicialmente,
essa necessidade de uma afirmação egóica. Eu acho natural e salutar também. Porque a gente tem uma passagem, acho que de Jesus, que ele fala assim, ó, os mornos eu vou vomitar, certo? Os mornos eu vou vomitar. Você tem que conhecer esses dois lados aí, né, cara? Conhecer esse lado do ajustamento e depois você vai entrar do outro lado lá, né, cara? Dessa afirmação egóica aí. Que é uma necessidade de contradizer qualquer autoridade, de outrora ou qualquer autoridade. Ontem nós tivemos uma fala de um confrade nosso que ele falou bastante sobre isso, sobre o arrepio que ele tem, né, a qualquer tipo de ajustamento, né, à autoridade. Vocês lembram uma fala de um confrade ontem, que ele falou que ele tem até dificuldade de ser servido por garçom, que dá a impressão que está tomando a liberdade dele? Veja, é natural, né? Com o processo de maturação aí, a observância e a prática, né, desses princípios, desse material aí que a gente vem observando, e da própria observação das reações nossa, né, que foi muito legal hoje, a pegada aí do Camus, pô, é esse lance mesmo, é conseguir pegar coisa na hora, entendeu? Conforme vai maturando isso, conforme vai ocorrendo esse processo de prontificação, acaba ocorrendo uma nova forma de ver e se relacionar com o mundo. Essa necessidade de se posicionar, e geralmente assim, é muito interessante no início, dá uma olhada aí se não ocorre com vocês. Até nas postagens no Facebook, vê se no fundo você não tem aquela vontade de sempre retrucar o que está sendo postado. Vocês não têm isso daí? Você nem leu o texto inteiro, já tem a vontade de ir lá e colocar alguma coisa contrariando aquilo que foi escrito. Não rola isso daí com vocês aí? Principalmente se você formou uma imagem da pessoa. Você nem lê o texto, você já quer lá e quer dar o seu posicionamento, né? Porque a mente adquirida é muito interessante. Enquanto você não tem a percepção da mente adquirida, você é um senhor aí dos acontecimentos aí, né? Um refém dos acontecimentos. Mas depois, quando instala a mente adquirida aí, você tem essa percepção dela aí, vai vendo como a mente tem uma mania de querer dar sermão em todo mundo. Não sei se eu ocorrei com vocês, né? Eu me pego aqui andando e fico vendo na minha mente, querendo chamar a atenção de fulano, de beltrano, de ciclano, ela com as imagens, com as falas, né? Não ocorre isso aí com vocês aí? Não, porque eu não vou falar que... né? Cara, isso, sermão, receitinha, é essa necessidade de se posicionar aí. Mas isso aí, com a maturação, com a prontificação, com a observância, com as vivências, né, dos conflitos que vão ocorrendo, dessa nossa mania aí, ainda bastante adolescente, nesse processo de autoconhecimento, conforme vai maturando isso daí, essa necessidade de se posicionar, ela vai caindo por terra. Ela vai caindo por terra. E ela vai caindo pela simples percepção de que muitas vezes a sua percepção quanto ao fato não está no tempo ainda daquele que está sendo observado. Como falou aqui o insight, né? Você vê um filho, você vê uma pessoa ali, pô, mas não adianta, cara, não vai compreender, porque não está no momento. Não está no momento. Então não adianta falar. Então você vai percebendo que muitas coisas não faz sentido falar. E é interessante que depois, quando a pessoa acorda, ela vira para você, até briga com você. Pô, mas por que você não me deu um toque? Por que você não falou antes? A pessoa fica até nervosa com você. Mas não adiantava falar naquela hora, né, cara? Não adiantava falar. Eu já comentei com vocês que o meu pai, antes de eu entrar nos grupos anônimos, antes de ter a crise iniciática, eu ficava batendo muito de frente com ele já estava no AA. E o meu pai não falava nada, ele só levantava a mão para mim assim e fazia assim, ó, você vai chegar lá, viu? Você vai chegar lá. E eu falava, o que esse puto toda hora fala isso pra mim? Você vai chegar lá, você vai chegar lá. E aí quando eu tive depressão e fui falar com ele, ele pôs a mão no meu ombro e falou assim, ó, filho, você chegou, hein? Demorou, mas você chegou, hein, cara? Entendeu? Então, vai entrando aí um processo de maestria, né, velho? Vai caindo essa necessidade de você se afirmar. Vai caindo essa necessidade de você ter razão.
vai caindo essa necessidade de você colocar aquilo que você pensa, mediante o que está ocorrendo com o outro. Você começa a perceber que o processo do outro é o processo do outro. Que o que você está vendo foi o que veio para você. Se for solicitado, tudo bem. Se não for solicitado, a linguagem é o silêncio. A linguagem é o silêncio. Essa necessidade de ter razão é muito natural no início do processo. Eu lembro que nessa época que eu descobri os anônimos, nem sonhava com Krishnamurti nem nada, eu achava que os anônimos eram a resposta para o mundo. Então eu saía psicoanalisando todas as pessoas do meu convívio, ia lá e ia deixando para eles, sem que me pedissem, literatura, sabe, folhetinho, ia indicando as coisas. Pô, cara, ninguém tá nem aí, os caras estão no exercício pleno da normose. Não vai querer saber de consciência, entendeu? Aí fica esses mala aí, né? Esses mala aí que até pouco tempo atrás aí eram uns puta porra louca, e no outro dia o cara quer vomitar experiência espiritual em todo mundo, né? Enche o saco de todo mundo, né? Aí você passa a ser um mala, e aí é aquele lance que foi falado aqui, né? A gente tem uma necessidade muito grande de aceitação e de validação. Aí você não tem essa aceitação de volta, pô, pronto, né, cara? A mente adquirida é um prato cheio para ela, né? É um prato cheio para criar um inimigo externo, e aí você carregar essa pessoa na cabeça para onde você vai e pensando em como é que você vai fazer para provar para ela que ela está errada. Isso judia muito no início do processo. Mas se tem essa seriedade, essa paixão, né, se tem essa abertura para ir aprendendo com esses conflitos naturais que vão ocorrendo, tudo isso vai passando, tudo isso aí vira pele de cobra nessa estrada sem caminho. Você vai percebendo que essas autoridades externas, elas vão deixando de exercer influência. E mesmo essas autoridades internas, esses resquícios dessas autoridades internas que nós estamos carregando aí, essas vozes aí, elas também vão perdendo a sua força. Porque começa a se manifestar aí uma outra voz aí. Uma outra voz aí que é uma presença. É uma voz interna que ela é soberana, né? E aí ela passa a ser sagrada. Então você vê que não faz sentido entrar em controvérsia, porque o entrar em controvérsia abafa essa voz. Essa voz aí que só se manifesta se está tendo silêncio mesmo. Se essas necessidades aí de se posicionar, de se validar, essas questões egóicas aí vão ficando de lado aí, né? Então você passa, como dizem os cristãos aí, você passa a ser um passante. Você deixa passar muita coisa, né, cara? Você deixa passar muita coisa. Porque você vê que não faz sentido. Principalmente porque não é momento. Se não tiver escuta atenta, é pura perda de tempo tentar colocar alguma coisa. Eu vejo aqui até com a nossa netinha aqui. Você vai chamar a atenção dela, ela até finge que está prestando atenção, cara, mas se fecha por dentro. Não entra. Então é bobeira você querer trocar uma ideia naquela hora que a mentezinha está fechada. É jogar a conversa fora, velho. Você vai perder energia e também o outro não vai compreender. Tem que esperar um momento para poder entrar com sabedoria lá e conversar alguma coisa, para ver se entra. Porque naquela hora, se está no exercício pleno da birra, pode fingir que está te ouvindo, cara, mas não está te ouvindo. Está fazendo a mesma coisa que a mente adquirida faz. Está te julgando, está falando o que não pode falar. O que a gente fez na nossa infância aí, né? Quantas vezes queria matar o pai, a mãe, você fica só com as coisas dentro da cabeça enquanto o outro está falando, mas não dá para falar porque são autoridades, né, cara? São autoridades que eu vou falar. Então a criança faz a mesma coisa, né? Então isso aí é um processo, é muito interessante vendo no processo nosso, também no processo dos confrades, né? E essa necessidade de dar sua palavra vai ficando cada vez mais por terra, sabe? A coisa vai ficando mais no silêncio mesmo, véio. Mais no silêncio. E uma outra coisa que eu queria falar para vocês, que me caiu a ficha, né? Depois que eu vi a postagem do Insight lá sobre montar o grupo e tal, eu fiquei me questionando quanto à validade disso daí ou não, e aí me ocorreu uma coisa assim bastante interessante, que veio
Você vê como que é, isso que é gostoso, sabe, gente? Não é coisa que você está exercitando pelo pensar, mas quando você faz silêncio, essa consciência se manifesta de maneiras muito interessantes. Eu estava aqui pensando sobre isso, pá, deu uma calmaria, me veio uma visão aqui da janela aqui de casa, eu vi um pipa. Tá cheio de pipa e balão hoje, não sei aí na região de vocês, tem um monte de gente pinando pipa e soltando balão. E aí me veio como que foi a primeira vez que eu peguei um pipa, um barilete, pipa, né? E meu pai comprou na praia né? Comprou um, pô, e a gente gostou daquilo, aí você chega no teu bairro, você quer comprar, né? Só que uma hora não tem mais dinheiro, você quer começar a aprender a fazer o pipa. Você quer começar a fazer o pipa. E os primeiros pipas saem uma porcaria, né, velho? Você cola tudo torto, você não sabe fazer a envergação direito das varetas, não sabe amarrar direito, né? Aí você vai colocar o pipa no ar, o pipa fica penso, né, cara? Aí você tem que descer o pipa e pegar e botar uma linhazinha do lado assim, de um dos lados da asa da pipa. Então aí esse ladozinho da pipa são essas ferramentas aí que vão dando um pouco de equilíbrio no início, até você aprender a fazer uma pipa legal, né? A pipa começa a ficar girando em círculos, rodando em círculo porque está faltando rabiola. Aí você desce o pipa, põe mais rabiola e fica pesado porque está com muita rabiola. Então você vai fazendo uso de várias ferramentas aí, né? Até aprender a fazer seu pipazinho aí, né? Então é um processo mesmo, né? E às vezes algumas ferramentas podem se mostrar, olha, o que não pode é a gente fazer dessas ferramentas o próprio paradigma inteiro, o próprio blog, né? Não pode se tornar uma droga. Esse material, o contato com os confrades não pode se tornar uma droga, tá? Não pode, a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Qualquer ferramenta aí, né? Não pode se tornar uma droga. O momento da dor é o momento sagrado. É o principal momento, onde você vai poder ter uma percepção de si mesmo, é só no momento de conflito. Não é depois do conflito. Não é depois do conflito. Então o conflito, ele não está sendo aí, não é para ser evitado, não é para ser criado o conflito, mas o conflito se manifesta, ele é o mestre. Ele é que te dá a oportunidade de compreensão. E ninguém vai te dar compreensão disso se você não sentar naquele momento. Porque a principal coisa que precisa ser aprendido é que você tem a capacidade de sentar com o conflito. Essa vivência é a vivência mais importante. Você perceber que sim, que você pode sentar com o conflito. E que o conflito ele não está aí para te destruir. Ele está aí para destruir a identificação com essa mente criadora de conflito. Então se eu ficar correndo para todo mundo, se eu ficar escolhendo o tipo de ajuda, tudo, isso aí, meu, não vai virar. Não vira. Então todas as ferramentas são bem-vindas, né? Mas só que nós não podemos ficar agarrados nas ferramentas aí. Precisa desenvolver essa capacidade de autonomia psicológica. E essa capacidade de autonomia psicológica só vai surgir a partir do momento em que você compra essa briga de você sentar com a dor. Sentar com ela, meu, na hora que a dor está chegando, na hora do conflito ali. Na hora do conflito. Eu acho que eu já comentei com vocês como surgiu o termo terapeutas. O termo terapeuta surgiu dos padres do deserto. Eles passavam o dia inteiro naquele perrenho, gente. E à noite, depois de observar o perrenho, é que eles iam trocar entre eles as percepções dos seus perrenhos, que eles chamavam de assídia, que é o demônio do meio-dia. Então, no momento da crise, no momento do conflito, é importante ir desenvolvendo essa capacidade de ficar consigo ali. É óbvio, para quem está chegando, está muito no início do processo, precisa ir, né, como eu falei lá das primeiras vezes que a gente faz o pipa, precisa botar aquele pezinho do lado esquerdo ou do lado direito, para o lado que você está caindo, que você está desequilibrando, para dar uma equilibrada. Isso precisa mesmo, que nem as rodinhas da bicicleta lá, né, alguém segurando a bicicleta para andar. Mas precisamos tomar cuidado de não fazer do próprio blog, dos próprios textos, da própria literatura, uma droga, para não entrar em contato com essas vozes que estão surgindo, com as emoções que estão surgindo, com os sentimentos que estão surgindo. Atrás dessas emoções, atrás desses sentimentos, atrás desses pensamentos, se observados, você vai perceber
qual que é uma dependência que está atrapalhando a livre expressão do ser que somos. Se não olhar para isso, é que nem matéria escolar. Não aprendeu? Tem segunda época, velho. E o pensamento tem terceira época, quarta época, quinta época, você entendeu? Vai sempre reprovando e vai mandando ver, até ser compreendido aquela percepção. Então, veja, eu não estou aqui dizendo que as ferramentas não são boas. Não, só as ferramentas são boas. É uma tecnologia que está vindo, talvez seja interessante aí para os membros novos. Né? Não tenho essa vivência, mas tive a vivência de sair correndo quando novo, para um padrinho, para uma sala, sair correndo enquanto não tinha condição de ficar comigo mesmo. Só que o que a gente vem tentando aqui nessa sala é justamente mostrar essa necessidade de desenvolver essa capacidade, né, de autonomia psicológica. E isso só surge quando você não foge da dor. Quando você não foge da dor, quando você senta com ela e percebe que ela é um recado dessa inteligência profunda que somos, que está aí, que está falando, ó, você está com dor porque você não está compreendendo o processo, tem que compreender seu processo, tem que olhar para ele. Não tem ninguém dentro de você, nenhum padrinho, nenhum mentor, nenhum guru vai poder falar 100%, né, o que está ocorrendo dentro de você, você vai ter que sentar com isso. E o interessante é sentar com isso, e depois que sentar e compreender o que observou daquilo, aí sim, trocar com outro confrade. Né? É o vigiar e orar. Vigiar o que está ocorrendo dentro de si, mas vigiar bem mesmo. Olhar bem mesmo. E aí depois trocar figurinha sem colar. Esse é um processo que a gente vem tentando compartilhar com esse paradigma. Mais uma coisinha que eu queria falar para vocês. A gente queria indicar para vocês aí um filme, acho que a gente já falou, mas vou falar mais uma vez porque eu estava meditando um pouquinho nele, é bastante interessante aí com o paradigma aí. Meu Namorado é um Zumbi. Não falamos não. Falamos para eles ou não, Dé? Quem tem Netflix, tem na Netflix, tá? Parece um filme bobinho. Parece um filminho bobinho, mas tem tudo a ver com a gente, tá? Tudo a ver com a gente, com o paradigma. Muito interessante, é um filminho para adolescente, mas muito bacana mesmo, ele chama atenção para esse desenvolvimento da quentura do coração, essa coisa que a gente está falando, tá? A expressão do amor, a expressão da superação das imagens, muito bacana mesmo. Quem tiver oportunidade, tem no Netflix. Então é isso daí, gente. Eu queria agradecer a todos pela escuta atenta, agradecer a presença de cada confrade aí que aceitou aí o convite. Então, um beijo no coração de todos vocês aí. Se der tudo direitinho, amanhã, às 21h, estamos aí. Se alguém tiver algum tema, alguma sugestão, traz para nós, tá bom? Valeu, gente. Obrigado. Bom descanso a todos aí.